Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro Excede Pais e Filhos, um caminho sobre modo excelente. Nós vamos iniciar o capítulo 9, assuntos difíceis ou embaraçosos, sexo e sexualidade. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-los para ainda mais pessoas. Vamos então iniciar a leitura do nosso capítulo? Assuntos difíceis ou embaraçosos. Faça tudo cheio de esperança, pois isto é uma característica da sabedoria. H.D. Thoreau. Como falar sobre isso? 10 dicas importantes. Primeiro, comece cedo. Todos os temas da vida são importantes para nossos filhos e devem ser ministrados a eles no momento apropriado, de acordo com as circunstâncias e a idade de cada um. Antes tarde do que nunca é um ditado conhecido, mas isso não justifica a demora em começar a tratar com os filhos de todos os assuntos, por mais embaraçosos que possam parecer. Comece no momento apropriado. 2. Tome a iniciativa. Muitos pais, por falta de liberdade, falta de preparo, por ignorância e até mesmo por não ver a importância de informar e orientar os filhos sobre os tópicos mais complexos da vida, nunca tomam a frente para ensinar e ministrar aos filhos. Em muitos casos, são os filhos quem tomam a iniciativa e, às vezes, ao invés de terem suas questões resolvidas, ficam frustrados e se afastam. Pais, tomem a iniciativa. 3. E se o tema for sobre sexo e sexualidade? Esse é um assunto vital e muito convidativo, ao contrário do que muitos pais pensam e sentem. Sem tirar o caráter íntimo e a exigência da privacidade do sexo, mas também sem receio por causa das tradições de que esse é um assunto proibido. Os pais podem e devem ser os primeiros sacerdotes a ministrarem a seus filhos sobre esse grande dom de Deus, o sexo. Antecipem-se a todas as demais fontes de informações. 4. Crie um ambiente favorável. Os temas difíceis ou envergonhosos da vida podem ser tratados em diversas situações, mas de preferência no âmbito doméstico. Isso não quer dizer que só pode ser dentro do recinto residencial. O âmbito doméstico se estende às viagens, supermercados, traslados até a escola e etc. Mesmo assim, situações essas de aproveitamento de oportunidades, é importante utilizar-se de tempo de qualidade, sob uma agenda nunca ameaçadora para essas ministrações. 5. Valores comunicados. A vida é feita de valores. Vivemos hoje uma cultura devassada. A sociedade foi estuprada por si mesma e já se acostumou com a sucessão da mesma ofensa, de modo que perdeu a noção de valor. Se nos resta algum valor espiritual, religioso, sociofamiliar, ético, estético, biológico, antropológico, relacional, geracional, material, então é sobre isso que os pais precisam comunicar a seus filhos. Filipenses 4, 8 e 9. 6. Ouça. Uma das atitudes que mais honra uma pessoa é ser ouvida. Por outro lado, nada mais desapontador e frustrante que a falta de ouvidos atenciosos que acolham o anseio de nosso coração. Nossos filhos carregam uma grande carga de anseios, indagações, temores e até ameaças em relação ao desconhecido e ao futuro, as atuais mudanças do próprio corpo e muito mais. Seja o ouvinte atencioso e amoroso de seus filhos. 7. Simplicidade e honestidade. Para falar sobre coisas sérias e importantes, não precisamos perder o humor nem a liberdade.
Precisamos sim de honestidade e simplicidade. Quando nossos interlocutores veem essas virtudes em nós, eles confiam e nos permitem também saber o que passa na vida deles, para falar com nossos filhos sobre as questões importantes da vida. Isso também é requerido. 8. Bondade e paciência. Não basta aos pais serem bons pelo fato de serem provedores materiais do lar e da família. É preciso ser bom relacionalmente também. A bondade e doçura associada à capacidade de interagir com o espírito livre de ansiedade e pressa vão trazer um clima de segurança, conforto para pais e filhos. 9. Oportunidade. O fator oportunidade é decisivo na relação pais e filhos, quanto ao conversar sobre temas dessa natureza e caráter. Temos que aproveitar a oportunidade das ocasiões, não perder a chance de tratar do assunto na idade apropriada. Temos que tirar as vantagens de alguma ocorrência. Temos que entrar quando a porta for aberta. Temos que nos aproximar ao percebermos o clima favorável. 10. Uma agenda. Além do que foi sugerido, é importante que os pais estabeleçam uma agenda, ainda que flexível, para conversar com os filhos, e não abordarem tais assuntos só eventualmente ou nos momentos de crise ou acidentais. Quando os pais marcam dia e hora para conversar com os filhos, todos ficam prontos e isso traz uma nota de valorização pelos participantes e pelos assuntos a serem tratados. Sexo e sexualidade. Purifique o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Pitágora, 570 a.C. Considerações iniciais. O processo ensino-aprendizagem nas áreas de sexo e sexualidade é absolutamente essencial para o desenvolvimento da criança. Nunca esquecer que responder às questões da criança de forma adequada, honesta e de acordo com o momento e idade da criança é uma séria exigência. De acordo com a idade e a capacidade da criança, devemos ensiná-la o seguinte conteúdo: falar de sexo aos filhos. Para as crianças de 2 a 3 anos, podemos ensinar os nomes corretos dos órgãos sexuais externos, masculino e feminino, tais como pênis e vagina. Para a criança de 3 a 4 anos, podemos ensinar sobre de onde a gente veio. É claro que nessa idade a criança não terá interesse em muito detalhe, nem em outras informações. Essa aula deve se resumir em dizer à criança que a mamãe tem dentro dela uma bolsa chamada útero, onde você esteve e viveu até ficar pronto para nascer. Dos 5 aos 6 anos, a criança já pode aprender como ela é formada. Parece embaraçoso, mas não deve ser. Diga: papai e mamãe fizemos você. Unidos pelo amor de Deus, seu pai e eu colocamos dentro da barriga da mamãe algo como uma semente muito pequena. Estas sementes se juntaram dentro da mamãe e deu origem a você. Criança de 6 e 7 anos está pronto para uma boa aula de relação íntima do casal, papai e mamãe assim. No começo do mundo, Deus criou o ser humano, quer dizer, um homem e uma mulher. O homem é do sexo masculino e a mulher do sexo feminino, como é lógico e natural. Como você já sabe, homem e mulher são muito semelhantes, mas não são iguais nos seus corpos. A diferença que tem entre o corpo do papai e o da mamãe serve para ser colocados juntos, como peças de quebra-cabeça. Quando isso acontece é porque o pênis do corpo do papai se encaixou na vagina, no corpo da mamãe. Então, as duas sementes se encontram lá dentro e o bebê começa a se desenvolver. Na idade de 8 e 9 anos, a criança já pode dominar quase tudo sobre sexo e sexualidade. Já viu muita coisa na TV, já ouviu de muitas outras crianças mais velhas e assim estão prontas para uma aula mais completa.
Agora os pais podem ministrar algum dos itens anteriores, agregando um pouco de romance, mostrando que a união entre papai e mamãe acontece num clima de muito amor e respeito, liberdade e limites, privacidade e pureza, prazer e responsabilidade, entrega mútua e confiança, transparência e acordo, e que foi Deus quem criou o sexo e o deu a nós como um precioso dom. Nesse ponto, os pais precisam deixar claro que a única expressão legal diante de Deus só acontece entre o homem e a mulher, no caso, entre o pai e a mãe. Fora disso, é anormal e traz muita culpa e amargura de espírito. Dos 9 aos 11 anos, os pais se incumbem de ministrar sobre transformações do corpo, inclinações e atrações pelo sexo oposto, aspectos emocionais e outros pontos que o seu pré-adolescente possa levantar. Mais orientações sobre assuntos tais como masturbação, lesbianismo, homossexualismo e etc., deixando claro o caráter imoral de tais práticas que trazem vergonha, culpa e condenação diante de Deus. A partir dos 12 anos, o adolescente já está muito bem informado e orientado, e assim ele pode prosseguir crescendo e se fortalecendo sozinho, mas sob uma liberdade assistida oferecida pelos pais. Terminamos então o capítulo 9. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana. Não esquece de curtir o vídeo e até a próxima!